O amor de Deus é impressionante. E se a gente está aqui, é porque o Senhor mesmo nos acolheu primeiro. O Senhor mesmo derramou do seu amor sobre nós, sobre mim e sobre você. Estamos celebrando 59 anos na nossa igreja e já entrando nas comemorações dos 60 anos. Teremos um ano de celebração. Estamos abrindo agora, em setembro, um ano de celebração. 60 anos da nossa igreja. 60 anos que o Senhor tem derramado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Quantas histórias existem do mover de Deus nesses 60 anos. Você faz parte das histórias do mover de Deus em algum tempo desse período de 60 anos? Quem aí faz parte da história do mover de Deus na Igreja Batista do Bacaxiri por um ano? Você está aqui há um ano e Deus está fazendo diferença na sua vida. Ó, gente, celebra com palma, gente que chegou agora, que está chegando agora. Quem aqui tem de 2 a 8 anos? Levanta a mão. Uau, olha só que bênção, glória a Deus. 2 a 8. Vamos pegar aqui de 9 a 20 anos de bebê. Uhul, glória a Deus. E de 20 a 50 anos, levanta a mão. Olha lá, bênção. O Zé, quantos anos é? 50 anos de bebê, Zé? Não, só 20. Tá bom. E de 50 anos a mais de bebê, tem alguém? Uau, o Jarbas! O Jarbas aqui é o nosso garoto propaganda e bebê. Ele tem essa cara aí do vovozinho do coxa, mas ele é o garoto de propaganda da IBB. Né, Jarbas? Que bênção! São histórias que existem aqui. Se nós abríssemos para que você compartilhasse, eu tenho certeza que você, que chegou a um ano aqui, você já teria algo para compartilhar do mover de Deus, daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Uma palavra, quando a gente conversa com as pessoas, uma das palavras que a gente mais ouve das pessoas que chegam a IBB, qual é a palavra? Acolhedora. Que bênção ouvir isso. E a gente ainda ali, quando reúne os pastores, todo o eclesiástico da igreja, a gente fala, a gente precisa acolher mais, a gente precisa estar mais perto, a gente está sempre... E de repente o pastor Roberto diz assim, gente, qual é a palavra que a gente mais ouve? Acolhedora. Nós queremos ser mais acolhedores ainda. Mas que bom ouvir isso. Isso nos dá força para caminhar e buscar sermos ainda mais acolhedores. Se existe algo em Jesus que nós devemos imitar como pessoas, como discípulos de Jesus, e também como igreja, é sermos acolhedores. É fundamental. Jesus é aquele que alcança todas as pessoas, independente do lugar aonde elas estejam. Mas Jesus é aquele que acolhe todas as pessoas, independente das suas histórias. Independente da história de cada um. A nossa missão como igreja fala de acolhimento. A nossa missão diz assim, queremos ser, vamos ler juntos? Queremos ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora, que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Amém? O texto que nós vamos meditar fala de acolhimento. Começa falando de alcance, de alcançar e depois de acolhimento. Está lá em João capítulo 4. Abra sua Bíblia. João capítulo 4. E já fique com o lápis na mão. Nós vamos ler vários versículos aqui. Então eu quero que você já fique com o lápis na mão para anotar. E também tem o esboço, que está no meio do boletim, que você pode usar para fazer as anotações daquilo que o Espírito Santo, com certeza, vai falar com você. Talvez o Espírito Santo já falou, e você não anotou. Anote nesse papel o que o Espírito Santo já falou com você através dos cânticos, dessa ministração da ceia. E o que ele vai falar, anote. Nós precisamos registrar para que a gente mesmo tenha isso para sempre nos inspirar na caminhada. João capítulo 4, eu vou ler alguns versículos e os demais versículos eu vou lendo no discorrer da mensagem. João capítulo 4 diz assim a palavra de Deus:
Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode repetir comigo essa frase? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Depois leremos ainda mais versículos, mantenha a sua Bíblia aberta. A realidade daquele momento é a mesma que nós vivemos em momentos de hoje. Existem grupos, existem categorias que nós mesmos criamos de pessoas. Pessoas não são feitas para serem categorizadas. Pessoas são feitas para serem pessoas e olhadas como pessoas. Mas a tendência humana, a nossa tendência é categorizar as pessoas. É colocar rótulos nas pessoas. É definir as pessoas, enquadrar as pessoas em categorias, em grupos. Um risco muito grande, porque toda vez que fazemos isso, corremos o risco de, nessas categorias, nominar, dar qualidade àquelas categorias ou desqualificar aquelas categorias. E com isso, nós vamos desqualificar pessoas, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E foi isso que aconteceu com os samaritanos. Historicamente, eles passaram por uma situação onde foram exilados. No retorno deles, eles se misturaram com outros povos. Os judeus que ficaram e não se misturaram, olharam para os samaritanos e disseram: são inferiores. Primeiro rótulo, são inferiores. São sub-raça. Não são puros como nós somos puros. E esse rótulo é colocado sobre os samaritanos e toda a história a partir daí vai se movimentar, vai girar em torno de um rótulo de pessoas que se misturaram com outros povos, pessoas que não adoravam a Deus como eles adoravam, e as crianças, desde a mais tenra idade, ouviam isso. Samaritanos adoram no monte. Por uma questão política, no momento da divisão dos reinos, eles escolheram o monte para adorar, porque eles precisavam de um lugar para a identidade do povo. A adoração era um centro de identidade para o povo. E eles, os seus teólogos da época, se reúnem e estabelecem, com argumentos teológicos, na visão deles, que o monte seria o lugar para a adoração. Enquanto os judeus adoravam no templo, em Jerusalém. Os judeus eram criados ouvindo isso. Eles são sub-raça, eles adoram no monte, eles se misturaram com outros povos, eles não seguem a lei como nós seguimos, eles são inferiores. E esse sentimento chegou a sentimentos graves de ódio de um povo contra o outro. Seja dos samaritanos, olhando para os judeus e dizendo: eles se acham, eles acham que são os donos da verdade, seja os judeus dizendo: eles são inferiores. E esses povos não se misturavam. Tanto que os seus teólogos da época estabelecem que, se você compartilhasse de uma mesma vasilha que um samaritano, você seria contaminado. Você estaria impuro. E você precisaria passar por certos ritos de purificação a partir do momento que você compartilhasse de uma mesma vasilha de um samaritano. Mas Jesus precisa ir para a Galileia. Geograficamente, o menor caminho era passar por Samaria, para ir para a Galileia. Mas os judeus, durante anos e anos e anos, sempre desviavam de Samaria. Evitavam
Samaria. Porque Samaria era sinal de ambiente impuro, de contaminação. Eu me contaminar? Eu me envolver com esse povo? Como eu vou passar no meio desse povo com os meus filhos? E se um filho meu se contamina? E se um filho meu se torna impuro? Não, eu preferia fazer um caminho pela Transjordânia, por fora, um caminho mais longo, para chegar na Galileia, evitando esse povinho. Mau exemplo para os meus filhos, mau exemplo para a minha família. Mas o texto nos diz, no versículo 4, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quando você lê todo o texto e o contexto, e nós vamos chegar nisso no final dessa mensagem, lendo esse contexto todo, nós vamos entender que existia uma agenda de Deus para Jesus em Samaria. O versículo 34, quando Jesus recebe os seus discípulos que foram à cidade comprar comida, e os discípulos insistem para que Jesus comesse alguma coisa, versículo 32 em diante, Jesus diz para eles: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E aí Jesus diz: a minha comida é fazer o quê? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Agenda de Jesus. As necessidades básicas de Jesus. Se nós pegássemos, em junho eu preguei sobre isso aqui, falando sobre as necessidades básicas, e pegássemos aquela pirâmide de Maslow, que apresenta as necessidades básicas, na base dessa pirâmide de necessidades de Jesus, não estava nem a comida. Estava o reino de Deus, estava fazer a vontade de Deus. E é isso que Jesus diz aqui nesses versículos 32, 33 e 34. A minha fome, as minhas necessidades básicas são saciadas quando eu satisfaço a vontade do Pai. E Jesus vai para Samaria. Qual é a nossa agenda como igreja? Como nós definimos a nossa agenda como igreja? Estamos falando de 60 anos. Creio que temos mais alguns anos, porque eu oro para que Jesus volte logo. Então eu não quero que tenha mais 60 anos. Eu oro para que Jesus volte logo. Mas nesses mais alguns anos, antes de Jesus voltar, qual será a nossa agenda como igreja? Qual é a sua agenda como crente no Senhor Jesus? Como você vai definir a sua agenda essa semana? Hoje é domingo, dia de descanso. Para muitos, o seu Shabat, aquele dia que você separa para descansar. E é um dia ótimo para você colocar diante de Deus a sua agenda da semana. Eu costumo, nesse dia, separar e organizar a minha agenda da semana. E consagrar ao Senhor a minha agenda da semana. Você ora antes de montar a sua agenda da semana? Ou a tua vida vive à mercê do vento? A nossa agenda precisa ser formulada pelo Pai e pelo coração do Pai. E o coração do Pai Celeste é que todos se... Texto bíblico, irmãos. Que todos se salvem. Pode falar, Esmeralda, bem alto. Que nenhum se perca. Que nenhum se perca. E é nessa vontade do Pai que Jesus era necessário que passasse por Samaria. E Jesus chega em Samaria. E ali Jesus, ao meio-dia, se assenta a um poço, cansado, sol escaldante do meio-dia, naquela região desértica, e de repente vem uma mulher na sua direção. Jesus foi ensinado desde pequeno que um mestre não conversava com uma mulher. Esse foi o ensino que ele ouviu. Um mestre não fala com uma mulher. Uma mulher não pode receber ensino. Era isso que era ensinado nas escolas rabínicas da época de Jesus. E aquela mulher se aproxima dele. Mas Jesus observa outra coisa muito importante. Aquela mulher vem sozinha. E é meio-dia. E ela vem com um cântaro. Ela está cansada.
ela olha para os lados, observa se alguém está vendo ela. Jesus olha para aquela mulher. E a realidade que passa pela mente de Jesus é que, se ela vem sozinha ao meio-dia, é porque essa mulher é discriminada. As mulheres iam de manhã buscar água. Elas iam em grupo, de amigas, juntas, até para não se expor ao perigo, para não se expor ao sol escaldante da Palestina. E aquela mulher vem só. E só ela caminha em direção àquele poço. E ela vê Jesus, um homem sozinho também naquele poço. Meio-dia. Quem será aquele homem? Será que ele vai olhar para mim? Será que ele vai imaginar coisas sobre mim, como muitos imaginam? Será que ele vai olhar para mim e vai me ver frágil e de repente ele vai tentar fazer o que muitos homens fizeram quando me viram frágil e sozinha e tentar me seduzir e tentar se aproveitar de mim? Eu sou mulher. Isso já é complicado nessa sociedade. Mas o pior, eu sou mulher e sou samaritana. E o pior, eu olho para aquele homem e vejo que ele é judeu. E se ele é judeu, ele pode ter motivos culturais para me menosprezar ainda mais. Você já se sentiu menosprezado? Alguma vez você já se sentiu desprezado? Alguma vez você já foi discriminado? Aquela sensação estranha dentro de você? Talvez você não tenha passado por isso. Mas tenta imaginar a dor da discriminação. Tenta imaginar, sentir a dor de ser rejeitado, de receber rótulos na sua testa, de ser acusado de pecador, pecadora. Ela é pecadora mesmo. Isso, o pecado encarnado é essa pessoa. Prostituta, homossexual, bandido, corrupto. E essa mulher caminha em direção àquele poço, imaginando tudo que poderia ouvir desse homem judeu, legitimado pela cultura da sua época. E pior, legitimado pela religiosidade também da sua época. Mas ela não sabia que esse homem era um homem diferente. Essa mulher já tivera 5 maridos. O 6º, que estava com ela, que ela morava junto, não era marido dela. Os homens que ela encontrou durante a vida dela eram homens que tinham interesse nela, que tinham interesse em explorá-la, que tinham interesse na beleza física, na sexualidade. Homens que se aproveitaram dela. Não sabemos os detalhes. Mas ela tem um 7º homem para encontrar. O medo poderia estar com ela. Mas esse homem era um homem que acolhia para servir. Era o homem da bacia e da toalha. Era o homem que lavava os pés dos seus discípulos. Esse homem mudaria a história dessa mulher completamente. O 7º homem seria o homem que mudaria a história dela para sempre. E não só a história dessa mulher para sempre, mas a história do povo dela para sempre, por causa dela. Ela chega e Jesus, fragilmente no poço, homem que poderia se orgulhar de ser judeu, homem que poderia se orgulhar de ser homem puro, homem que poderia se orgulhar de ser homem, porque era assim que era vista aquela sociedade. Jesus fragilmente olha para essa mulher e diz: me dê um pouco d'água. Me dê um pouco d'água. Nós somos chamados a acolher todos, em todos os lugares. Embora a gente crie categorias de pessoas, e a gente diz, não, esse aqui não tem jeito, ou esse grupo é impossível,
nós somos chamados a criar essa agenda que vai a todos os lugares. Eu lembro quando a gente começou na igreja a falar sobre ir aos presídios. Eu lembro quando a gente discutiu na igreja sobre ajudar um presidiário. Um lugar onde muitos não querem ir. Eu lembro quando era jovem, e aí comecei um trabalho com evangelismo, não em presídio, mas em cadeias, com presos que estavam em delegacias. E quando eu cheguei em casa e contei isso para minha mãe, que desespero. Como vai ser? Tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade. E agora? E de repente eu via de pessoas, mas, cara, não tem jeito. São criminosos. E foi difícil quando eu ouvi que bandido bom é bandido morto. Categorias de pessoas. Quando a gente desumaniza elas, com rótulos que nós criamos, dizendo, era homossexual, tinha que morrer mesmo. Dizendo, era prostituta, não tem nada a ver comigo. Dizendo, era um travesti, provocava os meus olhos e os olhos dos meus filhos. Não vai fazer falta nenhuma. Mas Jesus vai alcançar esses que ninguém quer alcançar. Jesus vai se aproximar daqueles que ninguém quer se aproximar. E a igreja de Jesus é chamada a alcançar todos em todos os lugares. Amém? Essa é a verdade. E aí Jesus fragilmente, ele diz, tenho sede. Tenho sede. Jesus se mostra humano, embora tivesse poder para tirar água daquele poço sem nenhuma vasilha. É Ele que acalmou a tempestade. É Ele que curava os enfermos. Poder sobre o tempo, sobre a natureza. Mas Jesus olha para aquela mulher e dá a oportunidade dela chegar e de iniciar ali um relacionamento, que nós chamamos hoje, de relacionamento discipulador. Uma conversa, um diálogo. E esse diálogo surge da fragilidade. Como nós precisamos aprender a tirarmos as nossas capas, as nossas vestes de altivez, de autossuficiência, e admitir a nossa fragilidade, admitir a nossa falibilidade, admitir que somos pecadores diante das pessoas que são pecadoras. E a gente poder olhar para elas e dizer, cara, eu sei o que é o pecado, e eu luto contra ele. Deus tem me dado graça para vencer. E Ele pode te dar graça para vencer também. Mas geralmente, muitas vezes, a gente chega de nariz empinado, dizendo, eu consegui. E se eu conseguir, todo mundo consegue também. E se não consegue, é porque é fraco. É porque não se esforça. É porque é preguiçoso. É essa a graça que Jesus traz? Se eu conseguir alguma coisa, é pela graça e a misericórdia de Deus e continuo sendo miserável homem que sou, como diz o apóstolo Paulo. E aí eu posso chegar no outro e dizer, me dê água também. Vamos compartilhar das nossas lutas. Vamos compartilhar dos nossos desafios. Vamos compartilhar da mesma sede, porque eu também tenho sede. E mais, vamos compartilhar da mesma vasilha. Olha o que Jesus fez. Ele ia compartilhar da mesma vasilha de alguém que, segundo o legalismo dos judeus, o tornaria impuro. E Jesus não tinha nenhuma vasilha com ele. E agora ele se dispõe a isso.
acolher como Jesus faz com que a gente faça como Jesus. Que embora sendo Deus, Filipenses capítulo 2 diz, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e se fez gente como um de nós. E serviu. E o texto de Filipenses capítulo 2 diz que ele se tornou servo. Ele não veio na figura de um líder romano, com toda a sua pompa, ele não veio na figura de um líder religioso de sua época, com toda a sua pompa, ele não veio na figura de um líder político de grandes discursos de sua época e toda a sua indignação política da época. Não, ele veio como servo, como homem, de mãos calejadas, sofrendo as mesmas dores que eu e que você. Como nós precisamos abrir as nossas casas para acolher as pessoas com esse princípio. Como se tivesse na nossa casa, na frente, na porta da nossa casa, uma placa dizendo assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. E que a gente mesmo fosse à porta da casa e lesse, sempre que tivesse um pequeno grupo lá, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, se eu estou na concepção que penso estar de pé, nem eu deveria entrar na minha casa naquele dia. Certo? Mas a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide-se, para que não caia. A altivez no pensamento, nas nossas crenças, nas nossas falsas crenças. E aí, se eu sou capaz de olhar para a porta da minha casa, e lá está escrito proibida a entrada de pessoas perfeitas, eu entro por primeiro e digo, seja bem-vindo todos os imperfeitos que estarão comigo hoje no meu pequeno grupo. Amém? Essa placa tem que estar aqui na frente da nossa igreja, para que a gente possa dizer, seja bem-vindo todos os imperfeitos que vão chegar aqui. O político corrupto, o ex-presidiário. Essa semana nós estávamos com uma situação de um ex-presidiário que chegou, se apresentou para um pastor e disse, olha, meu nome é tal, eu sou um ex-presidiário e era envolvido com o PCC. E o pastor Luiz Carlos, do Ministério de Presídios, mandou vir aqui falar com vocês. É assim. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. O acolhimento de Jesus não olha para a história. O acolhimento de Jesus não vê o nosso passado. O acolhimento de Jesus olha para nós hoje e olha para as possibilidades do poder de Deus na nossa vida a partir de hoje. Quem é o Marcos a partir de agora, a partir desse culto, quando Deus olha para mim e por essa palavra Ele fala comigo, e quais são as possibilidades do Marcos a partir de hoje? Quem é você a partir de hoje, dessa manhã? E quais são as possibilidades do poder de Deus na sua vida a partir de agora? A partir desse momento. Ele estende a mão e Ele está sempre pronto a pegar a bacia e a toalha e a lavar os nossos pés. Estamos dispostos a acolher assim? Tirar a capa do supercrente? Tirar a capa do superpoderoso? Tirar a capa do medo? Eu estava lendo uma reportagem, até coloquei na pastoral do boletim dessa semana, e algo mexeu muito comigo quando eu vi a história do pastor Gideão Vasconcelos. O pastor Gideão Vasconcelos está lá na divisa com a Venezuela. E ele estava em casa com a sua esposa, e de repente ele ouve tiros. E ele achou que eram fogos de artifício. Escuta fogos também. E ele achou que era alguma coisa diferente, pegou o carro, estranhou tudo aquilo e foi em direção ao local onde estavam os venezuelanos. E ao chegar lá, ele viu um pessoal pronto para tocar fogo em tudo que estava aquilo ali. E o repórter, entrevistando o pastor Gideão, da Igreja Batista, na cidade da divisa, ele diz assim, foram 63 pessoas que acolhemos ao todo. Naquele dia, o pastor Gideão disse, a compaixão venceu o medo. Ele perdeu o medo. Ele tinha medo. Mas a compaixão no coração dele fez com que ele entrasse, com que ele enfrentasse aquela multidão raivosa
e dissesse, deixa eu pelo menos pegar aquelas pessoas que estão embaixo do palco e aquelas crianças. E ele acolheu, colocou todas no carro dele e levou para a igreja batista da cidade. Temos motivos para ter medo, sim. Por isso a gente procura a melhor escola, onde a gente se previne das ideologias de gênero, onde a gente se previne das ideologias que existem, procuramos o melhor lugar para morar, avaliamos os nossos vizinhos, temos motivos e é sábio se proteger. Porém, a compaixão precisa sempre vencer o medo. Porque quem segue a Jesus vai ser exposto ao perigo, sim. Eu tenho 2 filhos, um de 6 e a Sofia de 5. Os meus filhos estão sendo criados para ser expostos ao perigo. Porque nesse mundo tereis aflições, disse Jesus. E eu venci o mundo e vocês também vencerão. Nós fomos chamados de bem-aventurados quando nós fôssemos perseguidos, por causa do nome dele. Estamos expostos ao mundo, não dá para vivermos numa bolha. O chamado do discipulado nos chama a morrer, a negar o nosso ego. Não é um chamado à cruz, porque é um chamado a amar. E amar implica em riscos. Não tem como amar se não estivermos sendo implicados em risco. Eu lembro quando, ainda pastor dos adolescentes, a gente resolveu fazer aquelas pistas de skate, e de alguns pais dizendo para mim, meu filho a partir de hoje não vem mais a essa igreja. Irmão, mas por quê? Porque eu não quero meu filho me envolvido com os manos que virão para cá. Eu tive que chamar aquele pai para minha sala e dizer, pai, precisamos conversar mais sobre o que é o evangelho, antes de eu falar sobre o seu filho. Precisamos conversar mais o que é seguir a Jesus, antes de eu conversar sobre o seu filho. E aí, se o irmão concordar comigo no evangelho, nós vamos caminhar muitas e muitas milhas juntos. Mas se o irmão não concordar comigo no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que o irmão precisa tomar a sua decisão com relação ao seu filho. E um dos pais tomou a decisão. Não deixou seu filho vir às sextas-feiras. 5 anos depois, esse pai me procura, pedindo ajuda. Porque aquele filho que fazia devocional todo dia, aquele filho que lia a Bíblia todos os dias, era um adolescente normal, ser humano. E ele precisava de uma tribo. E ele não teve a oportunidade de encontrar uma tribo aqui dentro. Ele encontrou uma tribo lá fora. E não foi fácil. Não foi fácil. Jesus nos ensina a acolher. E no acolhimento de Jesus, na sua fragilidade acolhedora, ele nos aponta um caminho de vida. Não existe acolhimento sem apontar caminhos de vida. Quando Jesus pede água para aquela mulher, a mulher lembra a realidade cultural e religiosa que eles viviam. Versículo 9. Como o Senhor, sendo judeu, acompanhe a leitura. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus agora responde apontando algo muito maior que ele tinha para oferecer àquela mulher. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nossos pais, do que o pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como de seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mulher, você está buscando a satisfação naquilo que é temporário, que é passageiro. E realmente, nós buscamos isso, faz parte das nossas necessidades básicas. O alimento, a sexualidade, o afeto,
o reconhecimento, necessidades humanas básicas. Mas Jesus está dizendo para ela, eu tenho algo para apresentar para você, que está antes de tudo isso, uma base para a sua vida, que vai fazer a sua vida a ter plenitude, e uma água que jorra, e não jorra para esse momento da sua vida, mas jorra para a vida eterna. Jesus falava do Espírito Santo, que mais à frente o evangelista João vai dizer, quando Jesus fala do seu interior, fluirão rios de água viva. E o próprio evangelista explica que o rios de água viva era o Espírito Santo em nós. Nós vivemos muitas vezes a cavar poços, como disse o profeta Jeremias, cavar poços que são rachados, cisternas rachadas, que a água entra e ela sai imediatamente. Isso acontece desde o adolescente, da criança, do jovem, com fugas. Um simples vício, talvez, no jogo. Que pode começar numa adolescência e seguir a vida inteira. E eu fico buscando naquele jogo, naquele vício, satisfazer um buraco dentro de mim. Cisternas rachadas. E o profeta diz em Jeremias dizendo que vocês negaram a água viva que eu tinha para vocês. Como é fácil, irmãos, a gente cair nessas satisfações momentâneas, que muitas vezes acontece na vida religiosa, com ministérios, no ativismo, nas buscas desenfreadas por reconhecimento, cisternas que são rachadas, buracos dentro de nós que você põe e vaza, põe e sai. Por quê? Porque não retém vida. E Jesus diz para ela, eu tenho uma água viva para você. E essa mulher no versículo 15, ela diz, então Senhor, me dê dessa água. Senhor, eu quero beber da água viva, eu tenho sede. Senhor, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui, me dê dessa água. O acolhimento como Jesus é um acolhimento que leva às verdades bíblicas, que apresenta os princípios eternos da palavra de Deus, que apresenta que há possibilidades, é um acolhimento de esperança, é um acolhimento de vida, é um acolhimento de possibilidades. Ao ponto da pessoa dizer, eu quero mais, eu quero isso. Muitas vezes nós acolhemos, mas não testemunhamos. Muitas vezes nós cuidamos, mas não testificamos da palavra de Deus. Muitas vezes nós acompanhamos a pessoa que luta contra um determinado pecado, e a gente acolhe, a gente recebe, mas nunca apresenta a palavra de Deus àquela pessoa. A proclamação da palavra de Deus é fundamental, pois é o Evangelho que tem poder para a salvação. O que a Bíblia diz? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu lembro de um vizinho que se tornou amigo nosso. E ele sempre trazia o namorado dele para a casa dele. E um dia eu fui levar um suco que eu tinha feito, eu gosto de fazer sucos diferentes. E eu fui levar um suco para ele. E estava o namorado dele. E aí eu vi que ele se constrangeu em me apresentar o namorado dele, como o namorado dele. E ele apresentou de outra maneira. E eu voltei para casa dizendo, Senhor, que bom, eu estou conseguindo testemunhar. Porque ele sabia dos valores que eu tinha. Não era um acolhimento por acolhimento, um acolhimento estéril. Era um acolhimento onde a palavra de Deus existia e ele sabia os valores que eu tinha. Semana seguinte, eu e a Pri convidamos ele para fazer uma caminhada no Barigui. E a gente foi fazer uma caminhada. Em determinado momento, só eu e ele falou, queria te explicar uma coisa. E contou a história. Eu falei, eu sei disso. E eu te amo, cara. E a razão e a solução para a sua vida é Jesus. E naquele dia foi a primeira vez que eu apresentei o Evangelho completo para ele. Porque até ali eu nunca tinha tido uma palavra objetiva de apresentar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para ele. E eu pude apresentar. E ele disse, eu quero pensar mais. Eu preciso conversar mais sobre isso.
Acolhimento não pode ser estéril. Acolhimento ele tem que produzir vida. E só se produz vida pela palavra de Deus. Só se produz vida se lançamos a semente da palavra de Deus. Então não cabe o discurso que eu testemunho com a minha vida, com o meu estilo de vida, e que eu não preciso falar. Precisa falar sim. Porque é pelo falar que proclamamos a verdade. Como ouvirão, diz Romanos, se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho tem que ser proclamado, mas em humildade. Precisamos deixar esse evangelho triunfalista que dá de dedo nas pessoas. Essas pregações raivosas que apontam o dedo na cara de todo mundo, que promove mais ódio, que promove mais separação, que promove discussão e categorias de pessoas, para o evangelho do amor, que proclama a verdade sim, mas em amor. E é o que acontece. É o que acontece aqui. Porque depois que ela pede, que ela se permite ouvir o evangelho, que ela diz, eu tenho sede, eu quero, Jesus diz para ela, então vai e busque seu marido. Vai e busque seu marido. Nesse momento o evangelho começa a descer a uma profundidade muito maior. Porque o evangelho recebe, independente da sua história, mas o evangelho do Senhor Jesus ressignifica e transforma a nossa história. Então não dá para eu pegar a minha história e colocar ela num buraco e colocar uma pedra em cima dela. É necessário que eu traga ela para que ela seja redimida. É o evangelho redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele redime, ele transforma a nossa história. E Jesus lhe diz, então vai lá, traz o seu marido. Jesus traz a história dela à tona. Acolhimento sem envolver as nossas histórias é acolhimento estéril. Como acontece muitas vezes da gente estar num pequeno grupo, convivendo com a pessoa há meses e a gente não sabe a história dela. Você sabe a história de quem está no pequeno grupo seu? Das lutas que ela teve contra o pecado? Do que ela venceu já no pecado? Das vitórias que ela teve? Da transformação da vida dela? Não tem como ter evangelho sem a nossa história. E Jesus diz agora, traga a sua história, mulher. Traga a sua história. Jesus lança luz sobre trevas, porque ela andava escondida, ela ia escondida para aquele poço. E ela responde, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher diz, eu sei, o Messias vai explicar tudo isso. Aí Jesus diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aquela história que veio à tona, é uma história que vem não para ser julgada, não para ser discriminada, mas é uma história que vem para ser redimida. A palavra redenção significa resgatar o que está sob posse de outro. Redimir, o Evangelho redime, a cruz de Cristo é redentora, porque ela pega a nossa história e ela resgata, ela passa pelo sangue de Jesus na cruz, e Jesus diz, agora tem uma nova história. E a partir de agora você tem um novo caminho. Um novo andar. E Jesus ouve. Como nós precisamos de um acolhimento que seja de escuta. E ouvir essas histórias são fundamentais. E aí Jesus fala para ela,
aquilo que ela mesma questionou. Tá bom, Jesus. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Os samaritanos no monte. Eu estou cansada dessa discussão religiosa. Eu quero perdão. Aí Jesus diz para ela, está chegando a hora, e chegou essa hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus mostra para ela que Ele é a fonte de adoração. 5 homens, o 6º não era nem o marido dela, e o 7º homem, esse homem que diz, adore somente a Deus. E eu sou o Messias, eu sou Deus. Adore somente a Ele. Os nossos buracos da alma são entupidos com falsos ídolos, que geram mais buraco na nossa alma. E Jesus chama a essa verdadeira adoração. Adoração que satisfaz, que preenche as nossas necessidades. A adoração que supre a nossa alma e supre até a fome física, necessidade mais básica do ser humano. O versículo 34, que eu já havia lido no começo, diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Adoração que nos leva a nos despirmos da nossa arrogância e da nossa idolatria, da nossa reputação. E essa mulher sai correndo e ela vai para a cidade, versículo 28. Ela deixa o seu cântaro e volta para a cidade e ela diz para todo mundo, aqueles que discriminavam ela diz: venham e vejam alguém que contou tudo sobre a minha vida, alguém que eu pude contar tudo sobre a minha vida, alguém que eu pude abrir a minha vida e eu não tenho mais peso sobre mim. Eu não carrego mais fardo sobre mim. Alguém que arrancou o rótulo que colocaram na minha testa, o rótulo de prostituta, o rótulo de mulher fácil, o rótulo da homossexualidade, o rótulo da promiscuidade, o rótulo de ser de uma categoria discriminada, samaritana. O acolhimento de Jesus é um acolhimento que produz frutos, é um acolhimento multiplicador de vida, não é estéril. Nos próximos anos da nossa igreja, precisamos viver esse acolhimento na intensidade. Precisamos sim ser frágil na nossa maneira de abordar e mostrar que somos pecadores, sim. Mostrar que eu lutei contra compulsões sexuais, sim. E que se eu não me cuidar, eu caio. Mostrar que eu lutei contra a cleptomania, sim. E que se eu não me cuidar, eu vou roubar. Mas mostrar que eu estou no caminho, estou no caminho da graça, estou no caminho da santificação, pela graça do Senhor Jesus. E que na hora que eu arranquei aqueles rótulos, doeu muito. Rótulos que colocaram sobre mim e rótulos que eu mesmo coloquei. Essa mulher anuncia a vida dela como testemunho vivo. E ela se torna agora uma discípula adoradora. Ela não vira crente, ela não vira evangélica, ela não vira de uma seita nova. A vida dela está ligada a uma única função, uma única razão, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Ela se torna uma adoradora. O convite do Senhor para você nessa manhã é que você saia daqui um acolhedor, mas um acolhedor adorador. Que a tua razão, o preenchimento da sua alma, o preenchimento da minha alma, de quem eu sou, na minha essência, nas necessidades mais básicas minhas, seja a adoração acima de tudo. E que se for para eu roubar, porque eu tenho fome, a adoração vai suprir. Porque o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida. Se for para eu perder no meu negócio dinheiro, e que talvez vai implicar
na mudança de escola do meu filho para uma escola que tem menos fama na cidade, eu vou fazer isso porque o que tem valor para mim é a adoração a Jesus e o reino de Deus está em primeiro lugar. Se for para eu receber pessoas na minha casa que de repente eu vou ter que me cuidar mais, porque eu posso colocar em risco, eu vou receber essas pessoas na minha casa sim, porque acima daquele sofá, acima daqueles móveis novos que eu batalhei tanto para ter, o reino de Deus está em primeiro lugar na minha família e na minha vida. Porque eu sou um adorador multiplicador de vidas, como essa mulher se tornou. E o texto termina, toda essa narrativa termina, no versículo 39, que muitos samaritanos da cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Testemunho de vida e de proclamação, pois ela proclamou. E ela dizia ao povo: ele me disse tudo. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E Jesus ficou 2 dias ali. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E eles disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Você pode fechar seus olhos? Quais são os rótulos que você tem colocado em outras pessoas? Essa semana foi uma semana minha de avaliação disso. Essa palavra mexeu comigo enquanto orava, enquanto meditava nessa palavra. E eu vi que eu coloquei rótulos em pessoas. E eu tive que orar, confessar e dizer: Deus, misericórdia de mim. Quais são os rótulos? Os esquerdistas viraram esquerdopatas? Os direitistas viraram opressores de pobres? O pecado está na mão somente de um político, dos políticos? Isso é coisa de pobre, preguiçoso? Isso é coisa de rico, arrogante, opressor? Não, esse é gay. Não, esse é homossexual. Ou não, essa é prostituta, essa é mulher fácil. Não, esse é explorador. Não, esse é mentiroso. Quais são os rótulos que nós temos colocado nas pessoas? Quais são os rótulos que têm gerado ódio em nós e feito de nós religiosos, fariseus, que mais apontam o dedo do que andam com a toalha e a bacia? É tempo de confissão e de arrependimento. Quais são os rótulos que têm impedido a gente de passar por Samaria? Quais são as racionalizações políticas, ideológicas, humanas, econômicas, que nós criamos para não amar como Jesus amou? Peça: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração, e se há algum caminho mau, revela, para que eu crave na sua cruz, e a minha mente seja redimida, a minha mente seja resgatada, para que eu possa amar as pessoas, independente dos rótulos que outros colocam, e eu possa ajudar a arrancar rótulos, e ver pessoas criadas à imagem de Jesus. Mas talvez você está aqui, e colocaram sobre você rótulos, rótulos que te impedem de viver vida plena, rótulos que talvez venham desde a infância, rótulos que ficam impregnados na alma, na célula, e te impede de beber de água viva, te impede de assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Você diz: eu não tenho jeito, eu não vou conseguir. Te impede de entrar e ser batizado, porque diz: não, eu não posso me batizar, porque se eu me batizar eu não vou dar conta, eu não vou resolver. Rótulos que te aprisionam, são cadeias. Quais são esses rótulos? Coloque diante da cruz do Senhor agora. Nós vamos cantar um verso dessa canção. Eu peço que você fique de pé, em oração. Deixa ela falar com você. Eu cantava só. Jesus sabia que você ia passar naquele poço.
tem sido tão bom. Jesus sabia que você estaria aqui nessa manhã. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Deixa o amor do Senhor tomar sua vida. Infinito e ousado amor de Deus, não descansa nas 99, se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode fechar seus olhos. Você aceita que Jesus nessa manhã arranque esses rótulos que colocaram na sua testa? Vai doer. Porque quando essas coisas vêm sobre nós, elas ficam impregnadas e doem para arrancar. Mas você vai ter vida, e vida plena. Você aceita que Jesus acolha você? Faça essa oração comigo, repita aí, diga: Senhor Jesus, rótulos foram colocados sobre mim, e eu recebi, e eu mesmo coloquei tantos outros sobre mim. Diga: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecadora, que eu sou pecador. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, e eu não quero que mais nada preencha os meus vazios. Eu quero que só o Senhor preencha os meus vazios. Eu quero Te adorar, Jesus. Diga isso: eu quero Te adorar, Jesus, com todo o meu coração. Eu quero Te adorar, Jesus, com toda a minha alma. Eu quero Te adorar, Jesus, com todas as minhas forças. Eu quero Te adorar, Jesus, com todo o meu entendimento. Eu Te recebo, Jesus. Me receba, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, que o meu pecado e todos esses rótulos foram levados sobre a cruz. Eu creio que o Senhor me purifica com o seu sangue derramado na cruz. E o Senhor vai redimir a minha história, toda a minha história. E vai me dar um novo caminho, Jesus. Diga isso: eu creio, Jesus. E eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Enquanto a igreja ora, você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu quero que você venha aqui na frente, para a gente orar juntos de mãos dadas aqui. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Você que não levantou ainda a sua mão, que fez essa oração, vem aqui na frente enquanto cantamos a outra parte dessa música. Venha, queremos orar juntos, celebrar a salvação, celebrar o poder do Evangelho. Pode vir. Aleluia. Amém. Amém. Não posso comprá-lo, nem Pode vir. merecê-lo. Amém. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Pode vir. Eu quero que cante a outra parte da música, que fala que Jesus vem ao nosso encontro. Ele atravessa montanhas. É isso que Jesus fez com você. Celebre isso enquanto canta. E pode vir à frente, você que não veio ainda. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Você crê que o Senhor pode derrubar essas muralhas? Então venha para orarmos juntos. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra
todos eles estão aqui de mãos dadas, entendendo que nós somos corpo de Cristo. Pessoas que declararam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e que creem que a história deles vai ser ressignificada, redimida. Você está feliz por pessoas serem salvas? Celebre com palmas, com aleluia, com glórias ao nome do Senhor. É para isso que a gente está aqui. Aleluia. Senhor, eu me uno a esses irmãos e irmãs que estão aqui. Me uno a eles, Pai, como pessoa que luta contra o pecado, que luta, Pai, contra as tentações, que luta contra compulsões, que luta, Senhor, a cada dia num caminho de restauração. Mas que pela graça, pelo poder do Senhor, o Senhor faz com que as suas misericórdias sejam renovadas a cada dia, e a cada dia eu posso experimentar um recomeço na minha vida. E é isso que eu peço para cada um desses que estão aqui na frente, que creem no milagre do Senhor, que querem mais do que o milagre momentâneo, mas creem e recebem o Senhor, que pode fazer que deles venha jorrar rios de água viva, que eles experimente a bênção da vida eterna desde já. Eu peço, Pai, que o Senhor os capacite com o Teu Espírito Santo, que o Senhor os revista do poder do Espírito Santo, para que a cada dia pela manhã eles possam olhar para a história deles e olhar para eles e dizer: eu recomeço, eu ressignifico no poder de Jesus, porque Jesus está comigo. Abençoe, Pai, cada um deles. Abençoe com sabedoria, com discernimento, e cele-os com o Seu Espírito Santo da promessa, e que eles possam ser acolhidos por essa igreja, possam ser amados por essa igreja, e possam experimentar do Teu amor, da Tua graça e dos Seus milagres. Eu clamo pela nossa igreja também, Senhor, celebrando esses 59, 60 anos de história. Clamo para que continuemos a ser uma igreja acolhedora, que não sejamos triunfalistas, que não sejamos orgulhosos, que não sejamos altivistas, mas que nós sejamos humildes como o Senhor, e manso como o Senhor, para podermos herdar a terra. E na mansidão e no poder do Senhor, a gente continue essa revolução, essa transformação que o Senhor começou na cruz do Calvário, e muitos possam ser acolhidos, independente das suas histórias. Eu clamo para nós como igreja, para que o Teu Espírito Santo não permita que nós coloquemos rótulos na testa de ninguém, mas que nós sejamos discípulos adoradores, discípulos que multiplicam vida, e nós retiremos os rótulos e consigamos andar vendo pessoas. Recebe, Pai, a nossa oração e a nossa adoração, e recebe essas vidas aqui, abençoando-as. É o que eu te peço e nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém?